Muito bem. Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Pré-jogo, resenha, Champions League, final, dia de Champions, semana de Champions, dia da grande final. Vamos resenhar, contar a história sobre a Champions League, já que o Chelsea está fora. Apenas 10 jogos nessa edição, até jogou muito, mas caiu nas quartas de final. Daqui a pouco, às 16 horas, tem inglês. O Manchester City vai tentar pela segunda vez levantar, né, a caneca, a taça orelhuda da Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão, que já tem título, tem muita experiência. E desde 2010, quando José Mourinho era o treinador deles, não chegava. A Inter que passou pelo seu grande rival, o Milan. Vamos dar um salve aqui, o Dionísio já chegou, o Pablo Tenório, salve aí Tenório, quem vai levar essa? Eu acho que seu taça orelhuda vai ficar pela Inglaterra, hein? Eu vou pegar ela aqui, pra galera ver. Vou pegar aqui essa taça a orelhuda para ficar mais bacana, para ilustrar melhor. Tá aqui, ó, a taça orelhuda da Champions League, taça essa que o Chelsea já tem duas. Então vamos ver o que esses caras vão tentar hoje, né? O Tenório acha que vai dar Internacional. Tomara que dê para manter a nossa qualidade. E o Chelsea se junto com o Manchester United, Chelsea, Manchester United, Forest, né, Liverpool, os times, Aston Villa também tem, seus times que faturam essa liga. Nós vamos contar sobre a primeira edição, clubes ingleses na Champions League, o primeiro clube britânico a levantar essa taça. Vamos contar um pouquinho da história aí. Tá aí chegando aí o doutor Alexandre. De início aqui, pedindo aquela moral, eu vou enviar esta resenha sobre o tema de Champions League para a turma toda, e a galera pode dar, se quiser, a moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Google Podcasts, né? E Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube, onde tem muita coisa já lançada, dá para se viciar e dá para acompanhar muita história sobre o Chelsea lá. No dia de hoje, foi lançado no perfil do Spotify, do Chelsea BH, o Treinadores Blues, né? Episódio de Treinadores Blues, mais um, dessa vez com Carlo Ancelotti. Então, tem a história dele lá e vamos resenhar sobre Liga dos Campeões da Europa, onde o Chelsea poderia ter sido o primeiro clube inglês a representar a Inglaterra num torneio continental, mas a FA não deixou. E o Manchester United entrou para a história como o primeiro clube da ilha, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, a disputar a então Copa dos Campeões da Europa, iniciado lá nos anos 50. Vamos resenhar e vamos ver o que dá. Muito bem, né? Edição 68 da Liga dos Campeões da Europa. Essa edição de 2022-2023. Olha aí o Arthur já chegando aí. Arthur que é rival de finalista hoje, então vamos ver o que vai dar, né? O óculos aqui tá atrapalhando, mas vamos tentar manter de um jeito aqui. Liga dos Campeões tá assim. Vamos lá. Liga dos Campeões da Europa, edição 68, né? Nesse ano de 2023, final no Atatürk, né? No estádio lá em Istambul. Lembrando que na próximo ano, a próxima edição, a edição 69, quem chegar à final vai
tentar dar show lá no estádio de Wembley e infelizmente os Blues não estarão em Wembley para tentar conquistar. Seria bonito ver o Chelsea em casa conquistar uma taça, conquistar aqui, ó, a orelhuda, mas os caras fizeram um papelão nessa temporada e estão fora. O Arthur falando que a Inter vai cometer o crime, todo mundo está querendo isso, mas vamos ver. Mas o time do Manchester City está tão entrosado, está tão certo que se a Internacional vencer, eu acho que vai ser zebra, viu? A palpite do Arthur é 1-0, o Lucas Silva cumprimentando, preocupa com a Conference. Ué, foi o que eu me preocupei toda a temporada, Arthur, mas só que os jogadores do meu time é que se não se preocuparam com ela. Mas a partir de agosto, né, quando começar a nova edição da Premier League, a gente vê. Vamos ver aqui, ó, Liga dos Campeões da Europa, iniciada no mês de julho, né? A próxima edição já tem data, os playoffs preliminares, aquelas fases anteriores, a partir de 27 de junho, e a final no dia 1º de junho de 2024 no estádio Wembley, né? Vamos falar um pouquinho dela. A primeira edição da Liga dos Campeões da Europa. Essa começou com um total de 79 clubes classificados, com os playoffs, foi feito aquelas eliminações, então 32 sobraram na fase de grupos, que se iniciou em 21 de junho com os playoffs, né? A finalíssima, dia 10 de junho, hoje, estádio Istambul. O artilheiro da competição é o Haaland e o Chelsea até jogou muito, mas foi eliminado, repetindo o mesmo papel de 2022, caindo nas quartas de final para o Real Madrid. 68ª edição da Liga dos Campeões, maior competição de clubes do continente da Europa. Chegou o Ryan, o Alex está aí, preparando, em breve a galera vai se reunir para assistir o jogão mais tarde, daqui a pouquinho, ainda dá tempo, salve aí para o Alex Bro. Vamos lá. Primeira edição da Liga dos Campeões da Europa, temporada 1955-1956, não é segredo nenhum, o campeão Real Madrid, hoje com um total de 14 conquistas, o Real Madrid chegou às 5 primeiras finais, conquistou todas, Real Madrid pentacampeão. A primeira finalíssima na edição 1955-56 foi contra o Stade Rennes, lá da França, né? E a final, olha só, foi no Parque dos Príncipes, né? Estádio do Paris Saint-Germain, hoje muito conhecido, né? Só que tem uma curiosidade sobre o Parque dos Príncipes, né? O Paris Saint-Germain, para quem está mais ligado na história aí, foi fundado no ano de 1970. Então é um clube novo, não é isso? 53 anos, né? Quase, foi fundado no mês de agosto, então 52 anos ainda, mas já está aí, 53 anos de história de existência do Paris Saint-Germain pelos campos de futebol do mundo inteiro. Hoje é um time aí bastante badalado, cheio de craques, que está tentando pegar o seu pedaço da história ali na Liga dos Campeões. Uma hora consegue, mas mesmo com todos os craques, ainda está faltando sempre uma coisinha nos minutos finais. Então o Parque dos Príncipes é do Paris Saint-Germain, só que no ano de 1956, né, Paris Saint-Germain ainda faltavam 14 anos para a fundação. O Paris Saint-Germain, que é uma junção, né, de duas equipes, o Stade Saint-Germain e o do Paris FC, o Paris Futebol Clube, que se reuniram em 12 de 8 de 1970, juntaram as forças e criaram o Paris Saint-Germain Futebol Clube. O Parque dos Príncipes, hoje super aí remodelado, foi palco de grandes discussões de times brasileiros, seleção brasileira já jogou muito lá. É um estádio fundado em 18 de julho
de 1897, bem antigo, então, e a história aqui conta que foi um estádio onde era disputado muitas provas ciclísticas, né? Tanto que de bicicleta, né? Tanto que quem vê os jogos do Paris Saint-Germain tem aquele ar que é tipo uma pista atlética, né? Aí você puxa pela memória, você vê assim que parece muito mesmo uma pista de bicicleta. E posso estar enganado, eu li em algum lugar, foi uma falha, eu não pesquisei isso para essa resenha, que foi de última hora, a volta da França era sempre encerrada lá, até há muitos anos atrás. Houve uma época em que todas as provas, grande prova ciclística na cidade de Paris, o final era entrando no estádio Parque dos Príncipes, onde foi realizada a primeira final da Liga dos Campeões da Europa. Olha só, Real Madrid e Stade Reims. Em campo, nessa final, bem interessante, vou buscar aqui Parque dos Príncipes, para a turma, vamos ver aqui, aí dá para falar direitinho, Parque dos Príncipes, Paris Saint-Germain, aí vai ficar uma coisa bem feita aqui. Enquanto isso, ó, o Lucas chegando, o Marcos Kerr, olha aí, nome de zagueiro, e caiu esse Capitão Blue, o Senei chegou aqui. Parque dos Príncipes, ó, oeste de Paris, utilizado pelo Paris Saint-Germain, né? É um estádio de 1897, como eu acabei de falar, né? Estádio 1897, olha aqui, ó. O estádio foi construído como um velódromo, exatamente, ó. Incrível, com o nome do estádio Velódromo do Parque dos Príncipes, utilizado como linha de chegada do Tour de France até 1967. Então, a grande prova de ciclismo da França era encerrada lá. E a primeira final da Champions League aconteceu lá. Stade Reims, Real Madrid 4, Reims 3. Bem interessante, bem interessante. Vamos puxar aqui, ó. 1955 1956. Real Madrid 4, Stade Reims 6, dia 13 de junho de 1956. Tem uma curiosidade nesse jogo. Em campo estavam o grande ídolo, né? O grande ídolo Rod Blanco, né? Do Real Madrid. Alfredo Di Stéfano e Marcos Alonso, zagueiro do Real Madrid, avô do nosso ex-lateral esquerdo Blue, que hoje atua pelo Barcelona, Marcos Alonso. Todo mundo lembra que o Marcos Alonso ele vem de uma grande família de jogadores. Então o avô dele foi zagueiro do Real Madrid, o pai dele também zagueiro, e o Alonso hoje é lateral esquerdo do Barcelona. Então a família de futebolistas todos passaram pela seleção espanhola e tudo. O Real Madrid, como disse antes, né, falando em Liga dos Campeões, ó, venceu as 5 primeiras edições da Liga dos Campeões da Europa. A primeira contra o Reims da França, a segunda contra a Fiorentina da Itália, terceira novamente o italiano, o Milan, e a quarta final contra novamente o Stade Reims da França, e o quinto título, o pentacampeonato, contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Então, o Real Madrid, para esse início de papo aqui de Liga dos Campeões, 56, 57, 58, 59, 60, 6, 7, 8, 9, de 56 a 60, as 5 primeiras edições, o Real Madrid papou todas elas, né? Na primeira edição da Copa dos Campeões da Europa, o nome era esse na época, só foi mudar no ano de 1992, quando se tornou o UEFA Champions League. Então, de 1955, o ano em que se iniciou os primeiros jogos, até 1992, o nome do grande torneio de clubes europeus, que hoje é a UEFA Champions League, chamava-se Copa dos Campeões da Europa, onde somente
os campeões de cada país se classificavam. Então, nessa primeira edição da Copa dos Campeões da Europa 1955-56, não teve participação de clubes ingleses, né? O Chelsea seria o primeiro clube, porque o Chelsea foi campeão nacional pela primeira vez da Inglaterra na temporada 1954-1955. Não contou com times da Inglaterra, porque a FA não permitia que seus filiados disputassem competições fora do país, né? Mas não tinha time inglês, mas tinha time britânico, né? Times britânicos participaram, e o primeiro foi o Hibernian, da cidade de Edimburgo, na Escócia. O Hibernian eliminou na primeira fase o Rot-Weiss Essen, da Alemanha, um placar agregado 5-1. Nas oitavas de final, foi a primeira participação do Hibernian. Seguindo, os escoceses eliminaram o Djurgården, da Suécia, placar agregado em 2 partidas, um placar agregado de 4-1. Então o Hibernian britânico, representante da Grã-Bretanha na primeira edição da Copa dos Campeões da Europa, né? Hibernian passou pelo Rot-Weiss Essen da Alemanha e depois pelo Djurgården da Suécia. Parou nas semifinais, perdendo para o Stade Rennes e ficando de fora. Mas os clubes escoceses voltaram a sempre. Olha aí, The Hub, CFC Salve, seja bem-vindo. Então, não tinha inglês, mas tinha escocês, né? O primeiro clube inglês que esteve numa final de Liga dos Campeões da Europa foi o Manchester United, que também foi o primeiro inglês campeão da Copa dos Campeões, né? O Manchester United na temporada 56-57. Então, 55-56, 56-57, já na segunda edição, o Manchester United teve a permissão, já participou defendendo a Inglaterra, realizou 8 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 24 gols e 12 gols foram sofridos. No primeiro jogo, na eliminatória, o Manchester United tem um placar aqui bem largo. Em 2 jogos, passou pelo Anderlecht da Bélgica num placar agregado de 12-0. Imaginem que loucura isso, né? O Manchester City fez algo parecido nessa temporada quando goleou o RB Leipzig, né? Então vamos lá. No primeiro jogo, na cidade da Bélgica, na Bélgica, em Bruxelas, o Anderlecht venceu, o Anderlecht perdeu por 2-0. Na volta, na cidade de Manchester, o Manchester United venceu por 10-0, num placar agregado 12 para o Manchester United, 0 para o Anderlecht, e um destaque para um jovem, né, lendário jogador inglês e do Manchester, está vivo aí, sempre aparece nas solenidades quando tem jogos do Manchester United. Bob Charlton tinha apenas 19 anos naquela época, no ano de 1957. Nas oitavas de final, o Manchester United eliminou o Borussia Dortmund em 2 partidas, num placar agregado por 3-2. Falamos do escocês, né? Que o Hibernian representou o Reino Unido, a Grã-Bretanha, na primeira edição da Copa dos Campeões da Europa, né? Atual Champions League. O segundo, na temporada 56-57, quem representou a Escócia foi o Rangers, né? O Glasgow Rangers. Nessa segunda edição, o Rangers representou a Escócia na segunda edição dessa Copa dos Campeões, mas caiu nas oitavas de final, sendo eliminado pelo francês Nice, né? Nas quartas de final, o Manchester United, avançando depois de passar pelo Dortmund, eliminou o Athletic Bilbao, lá da cidade da Espanha. Placar agregado 6-5. Primeiro jogo em Bilbao, o Atlético venceu por 5-3. Na volta, no Reino Unido, lá no Old Trafford, o Manchester United conseguiu um 3-0 e de virada, um placar em 6-5 no agregado, avançou. Na semifinal, foi o Manchester United
não conseguiu avançar porque bateu de frente com o campeão Real Madrid, né, e foi eliminado após um placar agregado de 5-3 em duas partidas, né. Foi citado, já botando os Blues na conversa, que o Chelsea seria o primeiro clube, mas acabou sendo o Manchester United que chegou até semifinais. A FA não permitia, e esse registro ficou aí para o Manchester United, que acabou sendo eliminado para o Real Madrid nas semifinais. Caiu para um campeão, né? Mas o primeiro britânico campeão da Copa dos Campeões, estamos falando muito de Escócia aqui, né? Foi justamente um escocês, um clube, é o atual campeão da Escócia, da Copa da Escócia, é o Verde Celtic Football Club, time que tem o ilustre torcedor, estrela da música mundial Rod Stewart, que para quem assistia a shows dele, parte ao vivo, o bumbo da bateria dele sempre tem lá um escudo, né? O escudo do Celtic Football Club. O Rod Stewart, que é um fanático, acho que parece que ele é até ex-jogador do time. Então, o primeiro campeão britânico da Copa dos Campeões da Europa foi o Celtic Football Club na temporada 1966-67. A final, no dia 25 de maio de 1967, o Bayern bateu, olha aí a coincidência, o finalista da atual edição 2023. O Celtic venceu a Inter de Milão por 2-1. Olha aí, Internazionale chegando na final em 1967, quando o primeiro britânico faturou o título, e agora está 13 anos depois na finalíssima contra o inglês, contra o Manchester City. Celtic 2, Internazionale 1, Inter finalista em 2023 contra o Manchester City, rival do Manchester United, aí, que falamos agora há pouco. Campanha do Celtic, né? Futebol Clube, a cidade de Glasgow, lá do Celtic Park. Na primeira fase eliminou o Zurique, da Suíça. Nas oitavas de final passou pelo Nantes, da França. Nas quartas de final passou pelo Vojvodina, da Iugoslávia, ex-Iugoslávia, hoje Sérvia. E na semifinal deixou para trás o Dukia Jevic, da Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Então, Dukia Davis, nome difícil, mas o meu tcheco não é perfeito, né? Olha aí a Cristina chegando aqui, seja bem-vinda, salve. Estamos aqui no nosso pré-jogo da final da Champions League, contando histórias sobre os primeiros passos, primeiras edições da Liga dos Campeões, o Real Madrid pentacampeão, a primeira final da Inter de Milão, o primeiro inglês e primeiros clubes britânicos a disputarem a Liga dos Campeões da Europa, hoje Champions League. Então já falamos aqui de Real Madrid, de Birmingham, de Celtic, de Glasgow. É bem interessante. O inglês, o time inglês na edição 6667, 1966-1967, quando o Celtic foi o campeão, foi o Liverpool. Liverpool foi o representante. O Liverpool realizou 5 jogos naquela edição, acabou sendo eliminado nas oitavas de final pelo Ajax, e teve uma curiosidade aqui, ó, dos 5 jogos. Ó, o Liverpool teve 3 jogos contra o romeno Petrolu Ploiesti. Venceu o primeiro jogo por 2-0, depois perdeu na Romênia por 3-1, e aí, num jogo de desempate, o Liverpool venceu por 2-0 e acabou passando um placar agregado aqui por 5-3. Mas nas oitavas de final acabou sendo eliminado pelo Ajax. São as histórias, primórdios e curiosidades sobre a Copa dos Campeões da Europa, hoje UEFA Champions League. Registrar aqui o Rick Júnior, lá de Salvador, torcedor Blue, que sempre aparece aqui, dá moral pelo Chelsea Fanberg. Passando por United, Chelsea, Celtic e Birmingham Rangers, vamos falar, olha aí, Império Brasil, seja bem-vindo. Vamos falar de títulos
dos britânicos / ingleses na Liga dos Campeões da Europa, e aí já junta os dois entre Liga dos Campeões, né, e também o UEFA Champions League. Desde do primeiro até 2021, quando o último campeão inglês-britânico da Liga dos Campeões da Europa, da UEFA Champions League, foi o Chelsea em 2021, e o Manchester City, né, foi o vice-campeão. Então o Manchester City retorna à final da UEFA Champions League duas temporadas. Então, 1967, o primeiro título britânico, Celtic, da Escócia. 1968, o Manchester United. Aí teve um bicampeonato do Liverpool, 1977 e 1978. Seguindo aí, a Inglaterra, entre 77 e 79, ganhou todas as edições, em 4 edições. 77, 78, Liverpool. 1979, 1980, o Nottingham Forest do Brian Clough conquistou em finais contra o Malmo e contra o Bayern de Munique. 1981, Liverpool venceu novamente. 82, Aston Villa. 1984, novamente Liverpool, que era o grande time entre décadas de 70 e 80. Liverpool dominou muito o futebol inglês. Aí, entre a de 1984, então, de 1977, 77, 78, 79, 80, 81, 82, pula 83, que deu o Hamburgo, e 84. Então, entre 77 e 84, a Inglaterra faturou 2, 4, 5, 6, 7 títulos da Copa dos Campeões da Europa. E só voltou a vencer em 1999, quando o Manchester United venceu o Bayern de Munique em Barcelona. Em 2005, o Liverpool venceu o Milan, na Turquia. Em 2008, o Manchester United, para uma péssima lembrança do torcedor Blue, em Moscou. Manchester United bateu o Chelsea na decisão por pênaltis, após um empate 1-1 com gols do Cristiano Ronaldo e do Lampa. 2012, o Chelsea, aí sim, dessa vez, faturou o título. Lembrando que o Manchester United em 2009 e em 2011 também foi finalista, mas perdeu as duas decisões para o Barcelona. 2012, Chelsea. 2019, o Liverpool venceu o Tottenham, uma final inglesa. E em 2021, o Chelsea faturou pela segunda vez a taça orelhuda da Liga dos Campeões. Olha o Doni aí, os Doni e o Max, salve, muito tempo que não aparece por aqui. Nossa resenha de Pre-League está aqui, os ingleses. Então, 67 com o Glasgow, o Celtic de Glasgow. 68 com o Manchester United. 77, 78 Liverpool. 79, 80 Nottingham Forest. 81 Liverpool. 82 Aston Villa. 84 Liverpool novamente. 99 Manchester United. Liverpool 2005. Manchester United 2008. Chelsea 2012. Liverpool 19. Chelsea 2021. E 2023 tem o inglês na final. Tem o Manchester City contra a Inter de Milão, que perdeu para o Celtic lá em 1967. Italianos finalistas contra os escoceses em 67 e italianos finalistas contra os ingleses agora em 2023. Vamos virar o nosso fio aqui e falar sobre o Chelsea em finais de Champions League. Citamos 2008 aqui, ó. Vamos contar curiosidades e falar um pouquinho da ficha daquele jogo e citar adversários, né? Dar um resumo daquela campanha. E foi a seguinte: temporada 2007-2008 da Liga dos Campeões da Europa, já era o UEFA Champions League, né? Lembrando que o nome mudou a partir do ano de 1992, então 1992-93. O jogo foi na cidade de Moscou, 77 mil pessoas assistiram a partida. No dia 21 de maio de 2008, recentemente, teve comemoração dessa data aí, relembrando dessa data, comemoração pelos lados dos torcedores do Manchester United. Torcedores dos Blues
ficam só com a lembrança do escorregão de John Terry. Lubos Mitchell, excelente árbitro da Eslováquia. Eu afirmo aqui que Lubos Mitchell, para quem se lembra dele, ele tinha excelentes arbitragens e, olha, sem medo de errar, ele era um árbitro do nível Pierluigi Collina. Tão bom. O Lubos Mitchell hoje tem 55 anos de idade, já aposentado há muito tempo. E esse jogo, Manchester United e Chelsea 1-1, gols do Cristiano Ronaldo e do Lampa, empate aos 90 minutos. E nas penalidades, 6-5 para o Manchester United, com John Terry escorregando na última cobrança que poderia dar o título para o Chelsea. E depois o Nicolas Anelka perdeu a cobrança com o Van der Sar, pegando o pênalti batido no lado direito, né? Esquerdo do Van der Sar, lado direito do Anelka. Wesley chegou aqui, seja bem-vindo. Hoje é dia de final de Champions League, jogo às 16 horas, hein? Escalações das equipes naquele 21 de maio de 2008. Chelsea, Peter Cech, Ricardo Carvalho e John Terry, que acabou escorregando. Hoje, para quem quiser acompanhar, tá fácil de achar matérias, lembranças sobre isso. Foi triste ver o John Terry escorregando na última cobrança. Se ele faz aquele gol, o Chelsea seria campeão da Champions League pela primeira vez. Muitos dizem que se ele acerta, o Chelsea não seria campeão em 2012. Vai saber, porque 2008, 2009, aquela geração já estava cascuda, chegou ao seu auge no ano de 2010, sendo campeão da Premier League, mas em 2012 já estava tendo a transição, tanto que muitos saíram e conseguiram ser campeões 4 anos depois. O Chelsea de Cech, Carvalho, Terry e Ashley Cole, Makelele, Sian, Joe Cole, Frank Lampard e Michael Ballack, Florent Maludar, Didier Drogba, que acabou sendo expulso, né, após uma confusão com o Carlito Tevez, com o Nemanja Vidic, acabou ficando fora das penalidades. Seguramente ele bateria o 5º pênalti, como aconteceu em 2012, mas expulso. Não tem jeito. Substituições: Belletti, Anelka e Kalou entraram naquele jogo. E os jogadores não utilizados foram o Cudicini, goleiro italiano, Alex Mikel e o Shevchenko. Avram Grant, treinador israelense, era o comandante dos Blues na época, que substituiu o Luiz Felipe Scolari. O Ezequiel falou aqui, ó, contra o Bayern foram cascudos, sim, em 2012. Mas em 2008 também, contra o seu Manchester United, foi jogo de cascudos também. O Wesley falando aqui, ó, que eu não minto, em 2012 fiquei aliviado do Terry não poder cobrar na final. Ele estava suspenso, né? Foi expulso contra o Barcelona depois daquela joelhada no Sanches. E lembrando que também não tínhamos o Ramires naquela final de 2012, né? O Manchester United, que também era um timaço, treinado pelo Alex Ferguson. E o Van der Sar, Ferdinand, Wes Brown e Vidic, Evra, Hargreaves, Carrick e Scholes, Cristiano Ronaldo, Rooney e o Carlito Tevez, responsável pela expulsão do Didier Drogba, né? Não utilizados: o goleiro Cusack, Oshie, Silvestre e o Fletcher. Alex Ferguson, treinador escocês, só que o Alex Ferguson tem história no Aberdeen e era também, não tenho certeza, mas eu acho que o Alex Ferguson foi jogador do Rangers, mas a história dele como treinador é no Aberdeen, depois Manchester United, seleção escocesa também. Será Alex Ferguson escocês. Lembrando que o primeiro time britânico a vencer uma Copa dos Campeões da Europa foi o Celtic Futebol Clube, time do Rod Stewart, lá em 1967, vencendo a Inter de Milão por 2-1 na final. Alessandro Barber chegando aí. Olha só, seguindo aqui sobre Chelsea em finais de Liga dos Campeões da Europa, a segunda final já foi melhor, né? O resultado nos 90 minutos foi o mesmo, empate por 1-1. Na cidade de Munique, Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, adversário. 19 de maio de 2015, qual torcedor Blue, né, fixou essa data? Não perde, torcedor Blue, não esquece. 19 de maio de 2012,
Então a data de 19 de maio é assim, eu brinco que é o segundo aniversário de todo torcedor do Chelsea. O torcedor do Chelsea comemora aniversário 2 vezes por ano. Munique, Alemanha, 19 de maio de 2012, 62.500 pessoas na Allianz Arena. Pedro Proença, bom árbitro português também, apitou direito, estava em grande evidência naquela época. O jogo seguia bem truncado, Chelsea com a sua grande estratégia e contra-ataques, fechava bem. O Roberto Di Matteo, técnico italiano, que depois assinou o contrato para ser efetivo, mas não durou muito, durou apenas alguns meses, não conseguiu tocar o projeto do Chelsea não. Mas no segundo tempo tudo parecia que caminhava diretamente para os pênaltis, só que aos 83 minutos Thomas Müller acerta a cabeçada, cabeceia para baixo, a bola sobe, o Cech não consegue aliviar. 1-0, 83 minutos, tudo parecia que ia se acabar, o sonho do Chelsea ia se repetir 2008. 5 minutos depois, escanteio, cobrança, Didier Drogba cabeceou bem forte, desviando, o Neuer não conseguiu parar, empate, êxtase da torcida Blue. O gol foi feito bem do lado onde os torcedores do Chelsea estavam, na parte alta. Estava lá o nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, que até hoje comemora, depois foi tomar muita cerveja em Munique. 1-1 no tempo normal, penalidades e o Chelsea 4-3. O Schweinsteiger perdeu uma penalidade, o Cech brilhou em outras. No último pênalti, Didier Drogba parecia que não estava com nem um pouco de pressão, não tomou pouca distância, já escolheu o canto, bateu, o Neuer caiu para o outro, depois foi só sair para comemorar uma festa naquele sábado 19 de maio de 2012. 62.500 pessoas, muitos alemães se frustraram dentro de casa, o que foi bem legal, porque o Chelsea acabou sendo campeão ali, né? O Wesley mandando um recado aqui, ó. Colocaram um defensor para evitar a jogada aérea do Chelsea, Drogba mandou uma bomba daquelas, exatamente. Foi impressionante, né? Que parece que quem cavou o escanteio, né, foi o Fernando Torres e o Juan Mata. Agora a memória falou, acho que o Juan Mata cobrou o escanteio, não é isso? Wesley, se puder me ajudar aí. Acho que o Mata cobrou o escanteio, o Drogba subiu desviando, mas foi uma paulada, um tiraço de cabeça de Drogba, deu os gols. Neuer, Lan, Boateng, Contento e Toni Kroos, Timochuk, Miller, Schweinsteiger, Robben, Gomes e Ribéry, Jupp Heynckes, treinador alemão, e substituições Van Buiten e Olic. No Chelsea, Cech, Bozingua, Davi Luiz, Cahill e Ashley Cole, Bertrand, Mikel, Mata, Frank Lampard, Drogba e Salomon Kalou. As substituições, apenas 2 realizadas pelo Di Matteo, Florent Maludar e o Fernando Torres. Di Matteo, italiano. Para quem não sabe muito da história do Di Matteo aí, nos anos 90, entre 96 mais ou menos, ele chegou ao Chelsea em 96, marcou época, tá? Muito bom jogador Roberto Di Matteo. Treinou os Blues, fez gols históricos em Copas da Inglaterra, tem um golaço dele na final contra o Middlesbrough em 97. Recomendo todo torcedor do Blues, que quem gostar de futebol, procurar e dar uma revisitada, dar uma estudada. É muito legal saber sobre a história desses jogadores. O Chelsea, nessa campanha aí de 2012, lembrando, o Chelsea passou na fase de grupos pelo Bayer Leverkusen, pelo Valência e pelo Genk da Bélgica. Salve aí, chegou o Wanderson para prestigiar a resenha aqui. Nas oitavas de final, aqueles 2 super jogos com uma segunda partida em Stamford Bridge, né? Oitava de final contra o Napoli, 3-1 em Nápoles, 4-1 para o Chelsea em Stamford Bridge.
Quartas de final passou pelo Benfica, nas semifinais aqueles jogos históricos contra o Barcelona e a finalíssima contada agora contra o Bayern de Munique na casa dos caras. Eu deixei de registrar aqui sobre a primeira final na temporada 2007-2008, aquele 1-1 e a vitória do Manchester United 6-5 nos pênaltis, né? Expulsão do Drogba, escorregão do John Terry, aquele papo todo, a história que está aí contada, registrada. A campanha do Chelsea, né, o caminho do Chelsea naquela Champions League 2007-2008 foi a seguinte, ó, na primeira fase, Schalke 04, Rosenborg da Noruega e o Valência. Como o Chelsea enfrenta times espanhóis na Liga dos Campeões, né? Nas oitavas de final passou pelo Olympiacos da Grécia, nas quartas o Fenerbahçe da Turquia, nas semifinais passou pelo Liverpool e na final derrotado nas penalidades pelo Manchester United. Mais recente, um título e uma final totalmente improvável, mas o Thomas Tuchel chegou em pouco tempo, ajeitou o time naquela temporada 2021. Tuchel, todo mundo sabe, até hoje sente a falta dele, substituiu o Frank Lampard. 29 de maio de 2021, na cidade do Porto, Estádio do Dragão, lá em Portugal. Chelsea 1, Manchester City 0, gol de Kai Havertz aos 42 minutos de jogo, ainda no primeiro tempo, já na parte final, assistência do Mason Mount, que deve estar deixando os Blues aí, como também o N'Golo Kanté está indo embora. Quem vai sentir falta do N'Golo Kanté e do Mason Mount? Eu vou sentir muita falta do N'Golo Kanté, o melhor volante do mundo, mas 2 anos de contrato, muita grana, é irrecusável, ninguém cobre isso. E o Kanté vai ser feliz em terras árabes, né? Matheus Laó, árbitro espanhol, fez uma excelente arbitragem no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Lembrando que estávamos vivendo uma pandemia, então estava vendo a flexibilização de público, apenas 15 mil pessoas, né, 15 mil felizados puderam assistir aquele jogo no estádio. E viram Chelsea 1, Manchester City 0, viram uma Mahrez no final quase marcar. Naquela assistência viu o Havertz seguindo com a bola, driblando o Ederson. Aquele time bem entrosado dos Blues saiu campeão pela segunda vez, 9 anos depois de Munique. Matheus Laó, árbitro espanhol. O City já com o Guardiola, aquele time muito bom. Ederson, Walker, Ruben Dias e Stones, Zinchenko, Gundogan e Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez e Kevin De Bruyne e Raheem Sterling. As substituições, o Fernandinho, o Gabriel Jesus e o Kun Agüero jogou aquela partida. Agüero, última vez que vestiu a camisa do Manchester City. Ele que regulava muito em jogos contra o Chelsea e também marcava, né? É o maior artilheiro da história do Manchester City. A gente se lembra de 2012, né? Esse título dos caras, o Agüero fazendo aqueles gols nos acréscimos quando o Queen's Park Rangers, né? O Xavier Gomes acabou de chegar, o Rick, Wanderson, Alex, Wesley, a Cida estava aí, Alessandro, Ezequiel, Wesley, Doni. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui, devidamente registrados. O Chelsea, que estava bem entrosado e defensivamente poucos passavam. Mendy, Aspilicueta, Thiago Silva e Rudiger, Reece James, Jorginho, N'Golo Kanté e Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner, outro que faz muita falta, e Mason Mount. As substituições no banco, Tuchel realizou 3, Christensen, Kovacic e o Pulisic. O nosso treinador alemão Tuchel não utilizou Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, campeão da semana aí, campeão da Conference League, vestindo a camisa do West Ham, venceu a Fiorentina. Palmieri, que tem Europa League pelo Chelsea, Champions League pelo Chelsea e agora Conference League pelo West Ham. Então ele tem todas as taças dos torneios europeus e ainda tem uma Supercopa, né? Então o Palmieri aí
em termos de Europa, está se dando muito bem, está contando muito com a sorte pelas equipes em que passa, está ajudando, está conduzindo esses times a títulos continentais, né? O Billy Gilmour não entrou em campo, Hudson Odoi, Hakim Ziyech e Olivier Giroud. Vini Caballero, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Billy Gilmour e Olivier Giroud não fazem mais parte do time do Chelsea. O Hudson Odoi passou a última temporada emprestada no futebol alemão, jogou a Bundesliga defendendo o Bayer Leverkusen, mas já está retornando. Hakim Ziyech, no meio da temporada, esteve para ser emprestado ao Paris Saint-Germain, mas problemas na documentação seguraram o marroquino, que para o próximo ciclo deve sim deixar os Blues. Desse time da final de 21, o Mendy já não joga faz tempo, o César Azpilicueta não é mais titular, Thiago Silva titular absoluto, Tony Rudiger foi para o Real Madrid, Reece James segue no time, mas com muitas lesões, o Jorginho no meio da temporada mudou, né, de região da cidade, deixou o Stamford Bridge e foi para o Emirates para defender o Arsenal. O N'Golo Kanté viveu toda a temporada de contusões e agora vai para a Arábia Saudita. Ben Chilwell segue no time, sofre com muitas contusões. Kai Havertz segue titular. Timo Werner deixou o time no início da temporada e retornou ao seu RB Leipzig. E Mason Mount viveu muito com contusões, jogou pouco e as notícias é que deve se transferir para o Manchester United. A campanha, né, resumida do Chelsea, só para registro, na primeira edição, nessa final da Champions League 2020-21, na primeira fase o Chelsea em 6 partidas passou por Sevilha, Espanha, Krasnodar da Rússia e o Rennes da França. Nas oitavas de final deixou para trás o Atlético de Madrid, quartas de final o Porto, lembrando que no segundo jogo o Chelsea defendia uma vantagem por 2 gols e aos 91 minutos de jogo o Chelsea acabou perdendo sua invencibilidade na Champions League com um golaço de bicicleta do iraniano Taremi, e o Porto venceu a segunda partida por 1-0, agregado 2-1. O Chelsea avançou nas semifinais enfrentando o Real Madrid. Lembrando que 21 o Chelsea enfrentou o Real Madrid, 22 enfrentou o Real Madrid e 23 o Real Madrid. Então, nas 3 últimas edições. Só que em 21, adversário Real Madrid nas semifinais, 1-1 no estádio Alfredo Di Stéfano, pandemia, estádios fechados, público não podia participar. O jogo da semana seguinte em Londres, o Chelsea venceu por 2-0. Na finalíssima, o Chelsea, que é bem registrado, venceu o Manchester City por 1-0, gol do Kai Havertz, assistência do Mason Mount. Semifinal contra o Real Madrid em 2021, em 2022 quartas de final, todo mundo se lembra, o Chelsea perdeu por 3-1 em casa, com muitos erros do Eduardo Mendy, foi à Espanha, estava vencendo por 3-0 até 80 minutos de jogo, mas aí o Rodrigo recebeu um cruzamento de cabeça após uma saída de bola errada do Kanté, o Modric achou o brasileiro 3-1 e depois na prorrogação o Benzema, que também está deixando o time e está se transferindo para a Arábia Saudita para ser companheiro do N'Golo Kanté no mesmo time, no Al Ittihad, marcou 3-2 e eliminou o Chelsea nas quartas de final. Já nessa temporada 2023, o Real Madrid não tomou conhecimento, estratégias erradas do nosso treinador ídolo e interino Frank Lampard, o Chelsea caiu perdendo os 2 jogos por 2-0, né? Títulos por clube, né? Britânicos e ingleses. Na linha britânica é o seguinte: Celtic, um título, escocês, 1967. O Manchester United tem 3 títulos, o Nottingham Forest 2 títulos, é bicampeão em 79 e 80, o Aston Villa tem 1 título,
Liverpool, 6 taças UEFA Champions League. Uma do Celtic, 3 do Manchester United, 2 do Forest, uma do Aston Villa, 6 do Liverpool, 2 do Chelsea e tem uma interrogação aqui. Manchester City em 2023, se eu apostasse, se eu jogasse, daria essa chance aí. Eu acho que o time do Guardiola vai levantar a taça orelhuda na tarde deste sábado, 10 de junho. Mas vamos esperar até mais tarde, né? Falando de Champions League, da atual edição, a edição 68, Chelsea foi eliminado nas quartas de final pelo Real Madrid, contei agora, 4-0 no agregado, 2-0 na Espanha, 2-0 em Londres. O Chelsea realizou 10 jogos. Lembrando que os finalistas, né? 13 jogos, final jogo único. Então o Chelsea realizou 10 jogos na Liga dos Campeões da Europa 2022-2023, UEFA Champions League. 5 vitórias, 1 derrota, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O Chelsea marcou 12 gols e sofreu 9. Saiu com um saldo de 3, mas isso não adianta nada, porque é um 4-0 nas quartas de final. O Wesley foi pesquisar, olha aí, eu vou registrar você aqui, Wesley. Demorou, mas achei. Mata cobrou o escanteio mesmo. Sim, eu tava só na dúvida, não tinha certeza, sabe? Que foi uma jogada do Fernando Torres, que ele arrumou o escanteio. Aí o Juan Mata cobrou e o Drogba fez o gol. Tem até uma história interessante que rola por aí, que é a seguinte, de que o Didier Drogba, conversando com o Juan Mata, né, num dos vestiários aí pediu pra... Mais ou menos assim, né, de uma maneira bem mais grossa, de que o Didier Drogba foi pedir um apoio, conselhos pro Juan Mata. Olha só, o Didier Drogba pedir conselhos pro Juan Mata. É mais ou menos assim a história. Só que aí o Mata, impressionado, e falou: não, mas você é o Drogba, você vai nos levar ao título. E olha aí o que os deuses do futebol reservou, né? Reservou que o Mata cobrasse um escanteio e o Drogba empatasse o jogo, e a última cobrança, a cobrança do título na Liga dos Campeões de 2012, fosse o Drogba, que em 2008 esteve fora porque foi expulso, né? Do destino ninguém tapa, né? O que está escrito mesmo. Campanha do Chelsea nessa temporada 22-23, tá? Na primeira fase, jogos contra Milan, Salzburg e Zagreb. Então o Chelsea viajou pela Itália, pela Áustria e pela Croácia. Pela Croácia, eu sempre falo, sempre que tem um papo aí, eu sou perguntado, né, conversando com torcedores que gostam do Chelsea, falo assim: Mendy e Kepa. Aí quando fala em goleiro, eu falo: o Dinamo Zagreb tem um goleiro bom lá e ninguém fica falando dele. O cara se destacou muito na Copa do Mundo. Nas 2 derrotas contra o Chelsea na primeira fase da Liga dos Campeões, o cara cobrou muito, que é o Dominik Livakovic, bom goleiro, tem 29 anos agora, tá no auge, tem mais pelo menos uns 10 anos se for bem treinado. É o tipo do goleiro que pode chegar e dar muito certo no Chelsea. Eu penso assim. Lembrando que Peter Cech chegou do Rennes, né? Ficou anos aí, é o maior goleiro da história do Chelsea. Depois vem Peter Bonetti. E foi ele que indicou o Edouard Mendy. E enquanto o Philippe Lolichon, né, treinador de goleiros franceses, esteve nos Blues, o Cech manteve um grande ritmo. O Mendy também se manteve. Aí saiu o Lolichon no início dessa temporada, o Cech foi embora e os nossos goleiros começaram a oscilar. O Lolichon, ele recuperou, o Kepa Arrizabalaga. Inclusive aqui, ó, o Erle perguntando: Kepa vai sair mesmo? Não sei. Se pintar a proposta, o Chelsea abre, mas o Kepa ainda tem mais 2 anos ou 3 de contrato.
e o salário dele é muito alto, então, pelo nível técnico que ele apresenta, pelas falhas que ele apresenta, passa muita insegurança, grandes do futebol da Europa, de qualquer outro lugar, não se arriscariam pelo salário que ele tem. Então, o Kepa será goleiro do Chelsea ainda. Eu me arrisco a dizer que se o Kepa sair do Chelsea, pode ser só no último ano de contrato, talvez na metade da janela de final do contrato. É um salário muito alto para um contrato de 7 anos que ele tinha, né? Então, falando de goleiro, eu apostaria muito no Dominik Livakovic do Dinamo Zagreb. Mas os caras não olham, estão olhando muito para Onaná e para amanhã, né? Vamos ver hoje a final da Inter de Milão. Essa temporada ele se recupera, pode anotar, torço muito, mas parece, assistindo ele jogar desde que ele chegou, desde 2018, é que o auge dele foi justamente ali, até 2019 na Europa League, aqueles jogos contra a Eintracht Frankfurt, depois deu uma queda, agora ele Kepa virou ali um goleiro nota 6 e não vai passar mais isso não, mas eu torço muito para qualquer um que vista a camisa do Chelsea, quero que mantenha nosso time em alto nível. Nas oitavas de final, o Chelsea passou pelo Borussia Dortmund em 2 grandes exibições, derrota em Dortmund por 1-0, lembrando naquele contra-ataque, né, do ADM, e 2 semanas depois em Stamford Bridge, grande exibição também, o Chelsea fez o 2-0 e avançou. Depois, nas quartas de final, enfrentou o Real Madrid e tomou 2-0 nas 2 partidas no placar agregado. Não deu o Frank Lampard na lateral, com aquela cara de paisagem que acabou não fazendo que o time evoluísse. O Chelsea, que disputou sua primeira Liga dos Campeões da Europa, né? Sua primeira UEFA Champions League, no ano de 1999, temporada 99-2000, era um outro formato, que aliás vai também, em 2 temporadas, vai mudar novamente o formato da UEFA Champions League. Em 1999 existiam 2 fases de grupo, sendo que a segunda fase de grupos, para quem quiser contar, ela serviria tipo para como se fosse uma fase de oitavas de final, só que em grupos e as equipes fazendo mais 6 jogos, né? Então o Chelsea acabou sendo eliminado. O Chelsea passou dessas 2 fases de grupo, mas nas quartas de final, já em 2 jogos eliminatórios, quando enfrentou o Barcelona naquela época de Figo, de Rivaldo, de Kluivert, o Chelsea venceu o primeiro jogo em Stamford Bridge por 3-1, 2 gols do Torian Defoe, atacante norueguês muito bom, mas quando teve o jogo seguinte na Espanha, acabou sendo goleado por 5-1 e ficou fora. E então ficou até a temporada, saiu, né? Fez seu último jogo contra o Barcelona no ano 2000, e no ano de 2003, 2004, retornou à Champions League, já com Roman Abramovich dono, e aí pouquíssimas vezes ficou fora. De 2003 a 2023, o Chelsea ficou ficou 16, 17 fora, depois ficou 18, 19 fora, e agora 23, 24. Então, em 20 anos, de 2003 a 2024, em 20 edições, o Chelsea fica fora de 3 edições da UEFA Champions League. E é uma pena, porque a próxima edição, a final, é justamente em Londres, no estádio de Wembley, onde a última vez foi em 2014, com Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o Bayern sendo campeão. O Wembley foi final da Champions League em 2011, Barcelona e Manchester United, 2014, Dortmund e Borussia Dortmund, vai ser em 24, e 92 também Barcelona e Sampdoria fizeram a final. Bem interessante, seria bem legal ver o Chelsea disputando a taça aqui, ó,
em casa na cidade de Londres, em Wembley, onde já levantou muitas taças. Vamos falar, já chegando aqui no final da nossa resenha, sobre os finalistas, né, dessa edição 2022-23. Manchester City e Internazionale de Milão. Podemos ter campeão inédito, no caso o Manchester City, a Inter de Milão já tem títulos. Jogo neste sábado, às 16 horas. Manchester City e Internazionale de Milão, 16 horas, jogo na cidade de Istambul. Istambul, que agora sim, 3 temporadas depois, vai receber, né, passando por pandemia e adiando, agora 3 temporadas, 3 anos depois da finalíssima, da data original, Istambul vai receber novamente a final da UEFA Champions League. O Manchester City é o favorito, é a segunda final dos caras, a primeira em 2021 foi derrotado, falamos agora há pouco, derrotado pelo Chelsea por 1-0 gol do Havertz. Já a Inter de Milão, ela tem 3 títulos, um da UEFA Champions League e 2 da Copa dos Campeões. Aí você engloba tudo, 3 títulos europeus, lembrando que em 67, né, quando enfrentou e perdeu para o Celtic Futebol Clube lá da Escócia por 2-1, a Inter já tinha 2 títulos, era a bicampeã europeia na época, vencendo 3 títulos, vencendo os títulos da temporada 1963-64 e 1964-65. Então, o City não tem título, perdeu a chance em 21, quando foi derrotado pelo Chelsea, e a Inter de Milão, 3 títulos, 1963, 1964, quando, vamos ver, a Inter de Milão em 64 venceu o Real Madrid na final, 1963, 1964, no primeiro título, no ano de 1964. Internazionale 3, Real Madrid 1, na cidade de Viena, 71.300 pessoas assistiram. Em 1965, a Internazionale venceu o Benfica por 1-0, aí em casa, no San Siro, em Milão, 89.000 pessoas assistiram o jogo, e em 2010 bateu o Bayern de Munique em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, por 2-0, mais de 73.000 pessoas assistiram. José Mourinho, treinador da Internazionale de Milão. Manchester City e Inter de Milão fizeram o seguinte caminho nessa edição 2022-2023. O Manchester City, na primeira fase de grupos, venceu, né, passou por Borussia Dortmund, Sevilha e o Copenhagen da Dinamarca. Nas oitavas de final, passou por cima, inclusive empatando o primeiro jogo e depois aplicando uma super goleada por 7 gols no Red Bull Leipzig. Nas quartas de final, venceu o Bayern de Munique e deixou para trás o Real Madrid na semifinal, também aplicando uma goleada no jogo do Etihad Stadium. A Internazionale de Milão, na fase de grupos, enfrentou o Bayern de Munique, Barcelona e o Vitória Pilsen da República Tcheca. Vitória Pilsen, que é o time que, lá no início de carreira, né, time lá da cidade de Pilecek. Pilecek foi jogador do Vitória Pilsen, que é a cidade cervejeira lá da República Tcheca, esse tchecoslovaco. Nas oitavas de final, a Internazionale deixou para trás o Porto, nas quartas de final o Benfica, e na semifinal teve 2 grandes jogos, os 2 derbys de La Madonnina. A Internazionale contra Milan deixou para trás o grande rival da cidade. Então, Internazionale e Manchester City vão fazer um grande jogo em Istambul, na Turquia. Para a gente deixar bem registrado e finalizar aqui esse pré-jogo de final, essa é a nossa resenha sobre história da Champions, né? E citamos Real Madrid, pentacampeão, 5 primeiros títulos, falamos do Paris Saint-Germain, da Fundação, Parque dos Príncipes,
um estádio onde era encerrado as provas de ciclismo. Celtic e Hibernia, falamos, né, dos clubes ingleses, dos clubes britânicos, muita coisa, campanhas, os três finais do Chelsea, campanhas, jogadores, muita história aí. E essa edição 68 da Liga dos Campeões da Europa pode ter um campeão inédito. Se o City vencer, leva para o lado azul da cidade de Manchester a taça, a orelhuda UEFA Champions League. A Inter de Milão, se faturar, leva para Milão pela 4ª vez essa orelhuda tão cobiçada. O Guardiola, se for o campeão, com o Manchester City, será a sua 4ª taça da Liga dos Campeões que ele vai ter em casa. Lembrando que ele tem uma como jogador, na temporada 91-92, ele era jogador do Barcelona e venceu a Sampdoria. 2 vezes como treinador do Barcelona. Então, ele tem 3 taças, 3 títulos, todos pelo Barcelona, uma como jogador e 2 como treinador. Bateu várias vezes em semifinais. E pelo time dele ser tão ajeitado, parece, tudo está parecendo, que dessa vez chegou sim para coroar a hora dele ser campeão. Se a Internazionale ali vencer, bom, que aí o Chelsea segue sendo o último inglês campeão, né? Inclusive contra o próprio Manchester City, os caras chegando em 2 finais e sendo derrotados. Mas é pouco provável, o time muito bem treinado. Ex-Blues na final, né? Romelu Lukaku, belga, Nathan Ake, holandês, e Kevin De Bruyne, belga. Lukaku pela Inter de Milão, Ake e De Bruyne pelo Manchester City, lembrando que Ake e De Bruyne, 2 destaques. Pode ter também lei do ex, Edin Dzeko, jogador bósnio, jogou no Manchester City entre os anos de 2010 e 2015 e está na Inter de Milão desde 2021. Dzeko que já fez vários gols nessa temporada, um atacante interessante. Às 16 horas começa, se tudo correr bem e o jogo encerrar dentro dos minutos protocolares, os populares 90 minutos na Rede Esconde, até às 18 horas desta data, Chelsea, até às 18 horas desse 10 de junho, saberemos o campeão. Caso contrário, prorrogação, pênalti, mas são 2 grandes times, hein? O Wesley falando, Lukaku decide saindo do banco, volta para o Chelsea e faz história. Nossa, seria uma super história de superação, hein, Wesley? Pochettino sabe usar 9 de referência na área. Tomara, se o Chelsea tem o cara, só que ficou um ranço muito grande por culpa do próprio Romelu Lukaku, né? Mas vamos ver. Tomara aí que a Inter de Milão dê o serviço e fature o seu 4º. Pode ser o 4º título da Inter de Milão e pode ser o 4º título da Liga dos Campeões da Europa aqui, ó, do Pepe Guardiola, né? Falamos de lei do ex, falamos dos destaques. 10 de junho de 2023, data da partida final, data final da UEFA Champions League edição 68, que vai acontecer em Istambul, na Turquia. A temporada 2023-2024 já tem a sua data inicial, 27 de junho de 2023, então dentro de semanas aí já começam as rodadas preliminares. A finalíssima, dia 1º de junho de 2024, edição 69, no estádio de Wembley, o maior estádio da Inglaterra. Fica o registro, né? Vai ter um asterisco para nós torcedores blues. O Chelsea está fora dessa edição 2023-2024. Então, a edição 69 da UEFA Champions League não conta com o azul royal dos Blues. Os ingleses na Liga dos Campeões 2023-2024, Manchester City, Arsenal, Manchester United e Newcastle.
bem pago, bem registrado, muitas histórias. Espero que a galera aí tenha curtido, tenha aprovado. Liga dos Campeões é muito bom. O Chelsea vai dar um tempo, vai ficar fora, vai se recuperar, vai formar novamente um time para a temporada. Quero agradecer a galera toda que ficou por aqui, que já tem jogo, falta aí um pouco mais de 1 hora. Wesley, Naira, o Rick, Xavier, Anderson, Cida, Alessandro, o Arthur, o Doni, a turma do Império Brasil que apareceu aí, o Blur Hub, o Fulcene, o Marcos Kerr, que é o nome de capitão, o Luan, o Sávio, o Alex, o Ryan. Salve para todo mundo, valeu demais. E eu quero pedir o apoio de vocês sempre para a próxima temporada, que em breve já tem aí pré-temporada do Chelsea. A gente todo dia vai ter um tipo de conteúdo aí. Então dê aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH no Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH no Spotify e Google Podcasts, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, e aquele apoio para toda a galera que produz conteúdo sobre o Chelsea, futebol inglês em português. Pago. Olha o Mazien, chegou no final da resenha aqui. Salve, salve. 10 de junho de 2023. Data da finalíssima da UEFA Champions League. Os Blues ficaram pelas quartas de final, eliminados pelo Real Madrid. Chelsea tem 3 finais, 2 taças. Manchester City e Inter de Milão. Se a Inter campeã, 4 títulos. Manchester City campeão, né? Detentor inédito. Guardiola com sua 4ª taça. Vamos esperar para ver. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!